Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o ponto de equilíbrio, que ele funciona de certa forma como uma meta mínima de vendas, que é uma quantidade ou valor a ser vendido que eu consigo pagar as contas, que eu consigo pagar meus custos fixos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre ponto de equilíbrio, um negócio importantíssimo, né? Então, sempre que fala em equilíbrio, pensa que é uma coisa boa, e nesse caso é mesmo, né? Então, ponto de equilíbrio, tenho vários, né, a considerar, mas eu queria falar para você do contábil. O que é ponto de equilíbrio contábil? É uma quantidade que eu vendo para que o meu lucro seja igual a zero. Como assim? Lucro zero é bom? Não é bom, né? Mas, se eu atinjo o ponto de equilíbrio contábil onde o lucro é zero, significa que eu paguei meus custos fixos. Então, de certa forma, o ponto de equilíbrio é uma meta mínima de vendas. Uma meta mínima a ser alcançada. Ele vai ser muito útil, por exemplo, em tempos de crise. Pô, o mercado está em crise, está difícil. Eu tenho uma meta mínima de vendas. A partir daquela meta mínima, então, se o meu ponto de equilíbrio é vender 100 unidades, se eu vender 101, eu começo a ter lucro. Se eu vender 100, meu lucro é zero, mas eu não tenho prejuízo. E se eu vender menos, 90, aí eu preciso trabalhar para vender mais, porque possivelmente eu vou ter prejuízo. Então, ponto de equilíbrio é uma quantidade a ser vendida que vai cobrir os meus custos fixos. Olha o gráfico aqui, ó. Quantidade versus custos. Essa linha aqui, que vai reta, não se altera, são os meus custos fixos. Por que ele é fixo? Porque ele não se altera. Todo mês eu tenho que pagar. Todo mês, independente do meu faturamento ou não. Agora, essa aqui, que vem com esse comportamento, subindo, aumentando, são os meus custos variáveis. Ou seja, se eu aumento a minha quantidade, eu aumento o meu custo. Esse pontinho onde eles se encontram, que é o ponto de equilíbrio, uma quantidade que eu encontro aqui é meu ponto de equilíbrio. Então, olha, enquanto eu não vendi meu ponto de equilíbrio, por que está vermelho? Eu estou tendo prejuízo. Quando eu atinjo ele, lucro zero. Se eu produzo e vendo acima dele, eu começo a ter lucro. Então, essa é uma forma gráfica de ilustrar o ponto de equilíbrio. E eu vou dar um exemplo bem simples para você. Vamos supor que pega aí uma loja, um vendedor de cerveja, sabe? Aquele cara que pega a caixinha de cerveja dele, vai na porta de eventos e fica lá vendendo suas latinhas. Vou pegar esse exemplo aí, vai. Esse cara vai ali no supermercado ou no atacadista, né? Compra lá a latinha de cerveja a R$1,50. Né? Vamos supor, paga R$1,50. E ele vende essa latinha de cerveja, então esse é o custo dele. Que custo que é esse, gente? É o variável. Por que é variável? Se ele vender 10 latinhas de cerveja, ele vai gastar R$15. R$1,50 vezes 10, 15. Se ele vender 20, quanto que ele vai gastar? R$30. Então, por isso é um custo variável. Quanto mais cerveja ele vende, mais ele gasta. Então, ele paga R$1,50. Ele vende essa latinha, por exemplo, a R$4,50. Está lá na porta do evento, onde o cara vai entrar pro evento e lá custa 7. Pô, ele vende a R$4,50, show de bola, né? Então, o preço de venda dele. Preço de venda da latinha de cerveja, R$4,50. R$4,50, que é o que ele vende, menos R$1,50, colocar em vermelho, o sinalzinho negativo aqui em vermelho, que é o que ele paga, ele obtém uma margem de contribuição de R$3. Margem de contribuição, o que é? É um lucro considerando somente os custos variáveis. Então, por exemplo, eu posso afirmar assim, ó. O cara vendeu a latinha de cerveja a R$4,50, ele pagou lá no atacadista R$1,50, a margem de contribuição dele por latinha é de R$3. Certo, pessoal? Então é uma continha simples de fazer. É o lucro final? Não é, porque eu tenho o custo fixo ainda dele.
Mas aí, vamos supor que esse vendedor, ele tem um custo fixo aí para se manter, ele vai, põe gasolina no carro para ir nos eventos, ele tem um salário, né, por exemplo, de R$3.000, vai. Então ele tem um custo fixo de R$3.000. É o meu custo fixo. Se ele quiser cobrir esse custo fixo vendendo cerveja, quantas cervejas ele precisa vender? É muito simples. Olha aqui a fórmula, ó. Eu vou pegar o valor do meu custo fixo, vou chamar de CF, dividir pela minha margem de contribuição. Então, qual que é o valor do custo fixo do nosso amigo vendedor de cerveja? R$3.000. Quanto que ele ganha em cada cervejinha que ele vende? R$3. 3.000 dividido por 3, ele tem que vender 1.000 latinhas de cerveja. Então esse conceito eu usei de uma forma bem simples para ilustrar um comerciante aí comum, um autônomo, né, muitas vezes, um MEI, ou uma pessoa que faz aí como uma renda extra, por exemplo, mas é um conceito que vai servir em qualquer momento, para qualquer negócio. Ponto de equilíbrio é aquela quantidade que eu preciso vender para cobrir meu custo fixo. E tem um lucro zero. Se essa pessoa aqui, ó, o vendedor de cerveja, se ele vender as 1.000 latinhas no mês, ele consegue obter os 3.000 que ele precisa. Porque cada latinha ele ganha R$3. Agora, tem muitas coisas que podem acontecer. Ele pode, por exemplo, fazer uma promoção, mexer no preço. Se ele mexer no preço, o que vai acontecer com o ponto de equilíbrio dele? Vai aumentar. Então, o conhecimento está interessante para ele. Isso também dá margem para ele tomar decisão em relação ao preço. Chega alguém e fala assim, faz R$4 a latinha, faz mais barato, faz R$4, faz R$3,50. Ele pode fazer? Pode. Se ele fizer, ele vai continuar tendo lucro? Vai. Mas a questão é, onde que vai parar o ponto de equilíbrio dele? Aumentar. Em vez de ele ter que vender 1.000, vai para 1.100, 1.200, dependendo do que ele fizer. Então, pessoal, uma dica importante aí, ó. Ponto de equilíbrio. Isso aqui é fundamental. Esse conhecimento é fundamental no negócio. Ponto de equilíbrio. Valor mínimo a ser vendido para eu cobrir meus custos fixos. Lembra que eu já falei de custo fixo? O que é mesmo? É o valor que você começa o mês devendo. Quer cobrir esses valores? Entenda o ponto de equilíbrio. Abraço, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.